Olá, meu nome é Sandro George e hoje eu vou falar com você a respeito da ansiedade, do estresse, da depressão e da relação que o exercício físico tem com estes assuntos. Então eu só te peço, assista o vídeo até o final para você entender bem a mensagem que eu vou passar aqui e se puder, já curte o vídeo, compartilha com seus amigos para essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Primeiramente, a gente precisa entender o conceito de estresse e depressão, que nos dias de hoje acabam sendo muito confundidos. O estresse pode ser definido como um conjunto de reações orgânicas e psíquicas de adaptação do organismo a um determinado estímulo. Muitas vezes um estímulo que o excite, que o irrite, que cause medo ou que faça muito feliz. O estresse, inicialmente, não é considerado a doença. São apenas adaptações do organismo para lidar com situações difíceis do nosso dia a dia. Mas se o problema persistir, ele pode causar alguns distúrbios e algumas doenças, pode levar a algumas doenças. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela considera o estresse como uma epidemia global que atinge o mundo inteiro, independente da sua classe social, econômica e cultural. A gente vive isso no nosso dia a dia, você sabe que isso é realmente verdade, né? Todo mundo passa por situações de estresse constantemente no dia a dia. Ou no trânsito, no banco, no supermercado, no trabalho, em casa. É comum da nossa vida corrida, do nosso cotidiano, do nosso mundo contemporâneo que vivemos hoje. Especialistas de saúde mental afirmam que uma autoimagem negativa, ou seja, uma baixa autoestima, pode levar a situações de ansiedade, de estresse, depressão, causando problemas emocionais, mentais e físicos. Dentro desses problemas eu posso citar aqui a questão da anorexia, da bulimia, que afetam tanto o corpo quanto a mente, tá? E aí agora, depressão. A depressão ela já é considerada uma doença. A gente falou que o estresse inicialmente ele não é considerado a doença, mas a depressão ela já é considerada uma doença como outra qualquer. Uma doença que ela vai afetar o corpo, vai afetar a mente, vai alterar o humor e pode causar uma tristeza profunda e persistente. Todo mundo passa por momentos de tristeza e alegria na vida. Isso é normal. Faz parte da nossa vida ter momentos tristes e momentos felizes. Agora, se a variação desses momentos, essa variação de humor, ela é muito constante, causando uma tristeza profunda, um desânimo, uma desesperança, uma falta de vontade de viver, aí a gente tem um quadro de depressão, tá? O estresse e a depressão são males que andam juntinhos, assim como a ansiedade e o estresse. Ou seja, situações de ansiedade podem causar o estresse, que por sua vez, dependendo da sua intensidade e continuidade, pode levar à depressão. E aí, devido a essa relação entre ansiedade, estresse e depressão, muitos casos acabam sendo confundidos, levando a quê? Levando a erros de diagnóstico e a tratamentos equivocados e ineficientes para a situação presente, tá? Aquela questão assim, a pessoa tem uma coisa e está sendo tratada para outra, não vai ter melhora, não vai melhorar, não vai resolver o problema. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou com um problema no joelho, com inflamação no joelho, com a tendinite no joelho e pego e tomo remédio para dor de barriga. Não vai melhorar, não vai resolver o meu problema, tá? Vou continuar com o problema ali. Então são tratamentos ineficientes. E onde que o exercício físico entra nessa história? O exercício físico entra nessa história prevenindo, tratando e considerado por muitos profissionais de igual importância e eficácia aos medicamentos utilizados para o tratamento de ansiedade, estresse e depressão, tá? O exercício físico já é considerado por muitos profissionais da saúde de extrema importância no tratamento e prevenção de inúmeras doenças existentes aí e na manutenção da qualidade de vida. Uma pessoa que desenvolve o hábito, que adquire o hábito de se exercitar de forma frequente e sistematizada, ela acaba se tornando uma pessoa que
come melhor, que ingere menos bebida alcoólica, que fuma menos, que melhora suas relações pessoais e profissionais. E isso tem um nome. O nome disso chama hábitos angulares. Ou seja, a inserção de um único hábito positivo na sua vida tem o poder de influenciar vários outros âmbitos positivamente da sua vida aí também. E o contrário é verdade. Ou seja, a inserção de um hábito ruim pode influenciar vários outros hábitos da sua vida, várias outras situações da sua vida negativamente. Ou a retirada de um hábito positivo também pode causar isso. Nós vamos ver isso muito na questão dos dias de hoje, que a gente está vivendo, né, esse período de quarentena. Muitas pessoas estavam acostumadas a praticar exercícios físicos e agora estão praticando menos, ou muitos nem estão praticando os exercícios físicos. E aí o que acontece? Acontece um aumento da ingestão de alimentos, né? Além do aumento da ingestão, a má qualidade, né, da escolha dos alimentos. O aumento de bebidas alcoólicas, aumento da quantidade de cigarros fumados, da pessoa fumar mais. Então, vocês viram, aconteceu tudo o contrário, tirou o exercício físico da vida da pessoa, o resto tudo desandou. E provavelmente o que vai acontecer depois desse período de quarentena, quando a gente introduzir novamente o exercício físico na vida da pessoa, ela tende a melhorar esses hábitos, esses outros conceitos aí, tá? E aí nós falamos sobre a questão da autoimagem negativa, da baixa autoestima. A prática de exercícios físicos, além dela causar uma melhora no quadro de saúde geral, ela vai causar uma melhora física e estética. Então você precisa entender uma coisa: saúde e estética andam juntos, tá? Se você tem uma melhora da saúde, consecutivamente você vai ter uma melhora da sua estética. Se você melhorou sua saúde, você perdeu, vamos supor, emagreceu, perdeu quantidade de tecido adiposo, então você diminuiu os quadros inflamatórios do seu organismo. Isso aqui já causa uma melhor estética, sem você querer. E o contrário é real também. Se você busca uma melhor estética, fazendo da forma correta, você vai ter, querendo ou não, uma melhora na sua saúde. Então você tem que entender que essas duas coisas não andam juntos. Não andam separadas, elas andam juntinhas, desculpa. E aí a gente tem a consciência de que se você melhorou esteticamente, a sua autoimagem vai melhorar, a sua autoestima vai melhorar. E aí, se você estava com problema de ansiedade, estresse, depressão, por conta proveniente desse motivo de baixa autoestima, isso aí vai ser resolvido ou vai melhorar bastante o seu quadro, tá? Então vocês viram a importância que o exercício físico tem em relação a isso. Outra coisa que acontece, durante a prática de exercícios físicos, há a liberação de inúmeros hormônios. Hormônios esses que, dentre eles, existem hormônios que são responsáveis pela sensação de felicidade e bem-estar, que é a endorfina e a dopamina. Então, independente da questão da autoestima, da estética, só de fazer a prática de exercícios físicos, você já vai melhorar, vai sentir uma melhora no seu quadro de felicidade e bem-estar devido a esses hormônios produzidos. Lógico que o exercício físico feito da forma correta, não é um exercício físico feito esporadicamente aí, solto, sem uma sistematização, sem um profissional organizar isso para você, tá? E aí eu posso citar aqui inúmeros benefícios que o exercício físico pode causar na nossa vida. Melhora da qualidade do sono, diminuição da quantidade de gordura, aumenta a massa muscular, melhora do condicionamento, melhora metabólica, diminuição do quadro de dores, maior produção de hormônios, uma maior socialização, uma sensação de bem-estar, criar uma sensação de bem-estar. E aí você fala assim: Sandra, é tudo muito lindo que você está falando. É ótimo, vou fazer exercício físico que vai resolver todos os meus problemas. Mas infelizmente não é tão fácil assim. Não para essas pessoas que estão em quadros de depressão. Por quê? A última coisa que a pessoa que está com depressão quer
é sair para academia se exercitar. Ela não quer sair do seu quarto, ela não quer sair de sua casa, ela não quer conversar com ninguém, ela não quer ver ninguém. Então aí a gente tem um problema muito grande. E aí, o que se deve fazer então? A pessoa que está num quadro desse, a primeira coisa que ela tem que fazer é entender que ela tem um problema. Então ela vai lá e falou, poxa, eu tenho um problema. Ela tem que querer resolver esse problema. Falou, poxa, eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema. Como que eu vou resolver esse problema? E aí que entra a questão. Aí ela precisa querer não, ela precisa sair da sua zona de conforto. Porque por mais que aquela situação seja ruim para ela, ela está numa zona de conforto ali. Senão ela sairia. Se ela não tivesse na zona de conforto, ela sairia. Então ela tem que sair da sua zona de conforto e buscar fazer, muitas vezes, o que ela não quer fazer. Exemplo, eu não quero ir para academia, pô, eu não quero ir para academia, mas eu tenho que ir. E aí a dica que eu dou para você é o seguinte: quanto mais você pensar nisso, pior vai ficar. Mais difícil vai ficar para você ir para academia. Eu falo para todos os meus clientes, não pensa, pega e vai, tem que fazer, vai lá e faz. Se você ficar pensando, você vai só aumentar o seu sofrimento em relação àquilo. Então você tem que fazer, levanta, pega lá, vai lá e faz. E além de tudo isso que eu falei, a pessoa tem que procurar ajuda de profissionais qualificados. Psicólogos, psiquiatras, um nutricionista, um profissional de educação física. E em relação ao profissional de educação física, que esse eu posso falar. Qual é o papel do profissional de educação física? Como ele tem que se portar perante um caso desse? O profissional de educação física, primeiramente, ele tem que entender a situação do seu cliente. Depois, ele tem que respeitar a individualidade biológica, ele tem que fazer uma entrevista, uma anamnese, conversar bem com o seu cliente e entender e respeitar a individualidade biológica desse cliente. Terceiro, ele tem que montar um programa de treinamento que seja gradativo. Não adianta o cara já querer pegar e socar um super treino no cara, que o cara não vai fazer. Tem que ser um programa de treinamento de forma gradativa. Ele tem que conversar com o seu cliente para poder montar um programa de treinamento que seja motivante, que traga dentro desse programa de treinamento algumas coisas que o cliente goste. Por exemplo, às vezes o cliente gosta de correr, gosta de pedalar, gosta de fazer uma aula de pilates, gosta de dançar, ou gosta de fazer musculação, não gosta de correr, né? Aí não adianta eu pegar e passar para um cliente que não gosta de correr, para ele já começar correndo. Ele vai odiar e ele não vai fazer. Então o que tem que acontecer? O profissional de educação física tem que ter consciência de não passar um treino estressante demais para o seu cliente. Olha, o próprio nome já fala, um treino estressante demais para o seu cliente, que possa causar uma não continuidade das atividades físicas, uma não adesão das atividades físicas, que é o que acontece na maioria das academias. E não é só por questão de estresse e depressão, não. Uma pessoa normal chega na academia, o profissional de educação física não é preparado para montar um treino motivante, com coisas que o seu cliente gosta e de forma gradativa. Ele já quer pular etapas e jogar o cliente lá na frente. E o que acontece? O cliente fica traumatizado e sai correndo daquela sala de musculação e não quer voltar mais nunca. Infelizmente é o que acontece no nosso ramo. São poucos os profissionais que são qualificados, que entendem isso, que conseguem montar um programa de treinamento específico de forma que você vá criar uma adesão a esse programa e gostar de fazer atividade física, tá? Infelizmente eu sou da área, eu posso falar isso. E é o que eu falo, né, pessoal? Então, sempre procure conhecer o profissional que vai te acompanhar, procure conversar bem com ele, procurar outras pessoas que ele atende, né? Como que é o comportamento dele, tudo, para você não cair em latada, não piorar a sua situação. Procure sempre profissionais qualificados que irão te atender da melhor maneira. Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Eu queria passar essa mensagem para você entender a importância do exercício físico na nossa vida, não só em relação à ansiedade, estresse, depressão, mas um conceito geral para tudo, tá? Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e até mais.